Olá, bom dia! Está no ar o Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, aqui na TV Brasil. Hoje é um dia especial. Comemoramos o SIM, que nos guia nessa segunda semana do Advento, onde a Igreja celebra a solenidade da Imaculada Conceição de Maria. No Conhecendo a Fé Católica, o padre Marcos Vinícius fala sobre a tradição do presépio, essa linda representação do nascimento de Jesus que nos inspira a viver o verdadeiro espírito natalino. Além disso, você acompanha as principais notícias da Igreja no Brasil e no mundo em nossas editorias jornalísticas. E ontem, dia 7 de dezembro, foi também uma data muito especial. O nosso arcebispo, Orani João Tempesta, completou 50 anos de sacerdócio. Um momento de muita alegria não só para Dom Orani, como para todos nós da Igreja do Brasil. E nos quadros de encontro e geral na rede, vamos ver algumas homenagens prestadas ao nosso cardeal. E tem mais, fique com a gente até o final para assistir ao emocionante clipe Acalma o Teu Coração, com Tiago Brado e Fernando Vignotti. Tudo isso e muito mais agora no Palavras de Vida. E para começar a semana inspirados, a gente ouve as palavras de sabedoria do líder da nossa igreja. Chegou a hora da catequese com o Papa Francisco, diretamente da Praça São Pedro, em Roma. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando fui à vossa cidade, a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas era uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor. E agora, então, devemos ter a catequese com o Santo Padre. Recordamos, hoje intitulada Anunciar o Evangelho no Espírito Santo, o Espírito Santo e a Evangelização. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Dopo aver riflettuto sull'azione santificatrice, Depois de termos refletido sobre a ação santificadora e carismática do Espírito, questa catechesi a un altro aspetto. dediquemos essa catequese a um outro aspecto, Evangelizzatrice dello Spirito a Santo, obra evangelizadora do Espírito Santo, ou seja, nella predicazione della Chiesa. ao seu papel na pregação da Igreja. La prima lettera di Pietro definisce gli apostoli coloro che hanno A primeira carta de Pedro define os apóstolos como aqueles que vos pregaram o Evangelho da parte do Espírito Santo. E nessa expressão, encontramos os dois elementos constitutivos da pregação cristã. O seu conteúdo, que é o Evangelho, e o seu meio, que é o Espírito Santo. Diciamo qualcosa dell'uno e dell'altro. Digamos algo sobre eles. No Novo Testamento, a palavra Evangelho tem dois significados principais. Pode indicar cada um dos 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ou, e nesse sentido, o Evangelho significa a boa nova proclamada por Jesus durante a sua vida. Depois da Páscoa, a palavra Evangelho assume um novo significado de boa nova sobre Jesus. Isso é, do mistério pascal da morte e ressurreição do Senhor. E é isso que o apóstolo chama Evangelho quando escreve: não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê. A pregação de Jesus e posteriormente a dos apóstolos contém também todos os deveres morais que decorrem do Evangelho, a partir dos 10 mandamentos até o novo mandamento do amor. Mas se não quisermos cair no erro denunciado pelo apóstolo Paulo, de colocar a lei antes da graça e as obras antes da fé,
Se não quisermos cair nisso, é necessário recomeçar sempre a partir do anúncio daquilo que Cristo fez por nós. É por isso que na exortação apostólica Evangelii Gaudium se insiste tanto na primeira das duas coisas, isto é, no querigma, ou proclamação, do qual depende toda aplicação moral. Com efeito, na catequese tem um papel fundamental o primeiro anúncio, ou querigma, que deve ocupar o centro da atividade evangelizadora e de toda a tentativa de renovação eclesial. Ao designar-se como primeiro esse anúncio, não significa que o mesmo se situa no início, que em seguida se esquece ou substitui por outros conteúdos que o superam. É o primeiro em sentido qualitativo. É o primeiro em sentido qualitativo, porque é o anúncio principal. Aquele que sempre se tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras e aquele que sempre se tem de voltar a anunciar de uma forma ou outra durante a catequese, em todas as suas etapas e momentos. Não se deve pensar que na catequese o querigma é deixado de lado em favor de uma formação supostamente mais sólida. Não há nada de mais sólido, mais profundo, mais seguro, mais consistente, mais sábio do que esse anúncio, ou seja, o querigma. Até agora vimos o conteúdo da pregação cristã. No entanto, devemos também ter em mente o meio do anúncio. O Evangelho deve ser pregado mediante o Espírito Santo. A Igreja deve fazer precisamente o que Jesus disse no início do seu ministério público. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. Pregar com a unção do Espírito Santo significa transmitir, juntamente com as ideias e a doutrina, a vida e a convicção da nossa fé. Significa confiar não em persuasivas palavras de sabedoria, mas numa demonstração do Espírito e do seu poder. É fácil dizê-lo, se poderia objetar, mas como colocar em prática se não depende de nós, mas da vinda do Espírito Santo? Na realidade, é uma coisa que depende de nós, ou melhor, duas. E vou mencioná-las brevemente. A primeira coisa é a oração. O Espírito Santo vem a quem reza, porque o Pai Celeste está escrito: dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Sobretudo, se o pedirem para anunciar o Evangelho do seu Filho. Ai de quem pregar sem rezar. Torna-se naquilo que o apóstolo define como um bronze que ressoa ou um símbolo que retine. Portanto, a primeira coisa que depende de nós é rezar, para que venha o Espírito Santo. A segunda é não querermos pregar a nós mesmos, mas pregar Jesus Senhor. E essa pregação, tantas vezes, tem essas pregações longas, 20 minutos, 30 minutos. Mas, por favor, os pregadores devem pregar uma ideia, um afeto e um convite a fazer. Mais de 8 minutos, a pregação
se desaparece, não se entende. Isso eu digo aos pregadores. Eu vi que agrada a vocês dizer isso. Também tantas vezes vemos os homens quando começam a pregar, os homens saem, vão fumar e depois entram de novo. Por favor, a pregação deve ser uma ideia, um afeto e uma proposta a ser feita. Uma proposta de ação. E não ir além de 10 minutos. Não, nunca. Isso é muito importante. La seconda è non volere predicare noi stessi, dicevo, ma il Signore. Non occorre dilungarsi. Não há necessidade de nos delongarmos nisso, porque qualquer pessoa envolvida na evangelização sabe bem o que significa, na prática, não pregar a si mesmo. Me limito a uma aplicação específica desse requisito. Não querer pregar a si mesmo implica também nem sempre dar prioridade às iniciativas pastorais promovidas por nós, ligadas ao próprio nome, mas colaborar de boa vontade, se solicitado, em iniciativas comunitárias ou que nos são confiadas por obediência. Que o Espírito Santo nos acompanhe, nos ensine a esposa a pregar assim o Evangelho aos homens e às mulheres de hoje. Obrigado. E agora, cantemos juntos o Pai Nosso em latim. Mater noster, qui res in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum, et cum spiritus sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. E direto do Vaticano, nossa correspondente Bianca Fracalvieri chega com novidades. Na editoria internacional de hoje, você confere tudo o que está acontecendo na igreja pelo mundo. Olá, Bianca! Olá, Vinícius. O final de semana foi intenso aqui no Vaticano. O Papa presidiu ao consistório para a criação de novos cardeais, entre eles o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler. Neste domingo, portanto, temos a missa na Basílica Vaticana com todo o colégio cardinalício e não só. Hoje celebramos a solenidade da Imaculada Conceição com a tradicional homenagem do Papa na Praça de Espanha, no centro de Roma. Mas agora o nosso olhar se volta para o iminente jubileu. Francisco pede as nossas orações para que o Ano Santo nos fortaleça na fé. La esperanza cristiana es un regalo de Dios que llena de alegría nuestra vida y hoy la necesitamos tanto. El mundo la necesita tanto. Cuando no sabes si mañana vas a poder dar de comer a tus hijos o si lo que estás estudiando te permitirá tener un trabajo digno, es fácil caer en el desánimo. ¿Dónde buscar la esperanza? La esperanza es un ancla que vos la tirás con la cuerda y arraiga en la playa.
Y nosotros tenemos que estar aferrados a la cuerda de la esperanza, bien agarraditos. Ayudémonos unos a otros a descubrir este encuentro con Cristo, que nos da la vida, y programos en camino como peregrinos de la esperanza para celebrar la vida. Y dentro de la vida entra también el próximo jubileo como una etapa. Llenemos nuestro día a día con el don que Dios nos da de la esperanza y permitamos que a través de nosotros llegue a todos cuantos la buscan. No se olviden, la esperanza no defrauda nunca. Oremos para que el próximo jubileo nos fortalezca en la fe, nos ayude a reconocer a Cristo resucitado en medio de nuestra vida y nos transforme en peregrinos de la esperanza cristiana. Do Vaticano, Bianca Facalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca, e a toda a sua equipe. Na semana que vem a gente volta com mais novidades diretamente de Roma. E no próximo bloco, você confere as principais notícias da Igreja em todo o país, direto de Brasília, no boletim Igreja no Brasil, da CNBB. Não saia daí, porque a gente volta já já.